Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, primeiro recadinho que eu vou dar pra vocês. No cronograma, eu coloquei pra vocês que hoje eu ia dar ia continuar o conteúdo. Só que eu não me atentei sobre a avaliação, né? Na verdade eu sabia, mas eu ia dar o conteúdo mesmo assim. Só que eu fiquei pensando, né? Vocês iam assistir aquela aula, vocês não iam conseguir prestar muita atenção, pensando na avaliação, enfim. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma aula de revisão e uma aula também para explicar para vocês a prova, tá? A avaliação, então eu vou explicar ela na aula de hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje vai ser dar uma revisada no conteúdo, tá? Então, eu vou explicar algumas coisinhas, relembrar, tá bom? Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 349. Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô com ela aberta aqui no meu computador, tá bom? Eu ia fazer daquele estilo de filmar a tela do computador, só que eu tive um probleminha pra filmar que eu não consegui, tá? Então a gente vai fazer assim, vai dar tudo certo, tá? Então lá na página 349, ele começa a falar sobre o cálculo do volume de cubos e paralelepípedos. Então vamos relembrar como que a gente calcula o volume de um cubo de um paralelepípedo? Então, para a gente calcular o volume de um cubo, então vamos lembrar o seguinte: o cubo tem todos os lados iguais. Para a gente calcular então o volume do cubo, a gente tem que saber a medida da sua aresta e aí a gente vai elevar ao cubo a medida da aresta. Então, um exemplo aí. Se a aresta do nosso cubo mede 5 centímetros, qual que vai ser o volume do nosso cubo? 5 elevado ao cubo. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, tá? Então, é assim que a gente calcula o volume do cubo. Como que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Então, a gente vai pegar a medida de cada uma de suas arestas e vai multiplicar. Então, vamos supor que a aresta mede 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 3 vezes 4, tá? Então, é assim que a gente calcula o volume do paralelepípedo, ok? Então, é isso. É basicamente isso que vocês têm que saber desse primeiro módulo que a gente estudou, tá bom? Aí, a gente vai lá pro próximo módulo. Deixa eu colocar aqui, que é o... Vai continuar falando sobre volume, né? Só que agora vai ser o volume e capacidade. Bom, aqui o que vocês têm que se atentar a este módulo, que é o módulo número, deixa eu olhar aqui, 24, é o quê? É converter as unidades, então, de volume. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para transformar metros cúbicos em centímetros cúbicos? Como que eu faço para transformar o centímetro cúbico em decímetro cúbico? Então, são essas conversões que vocês têm que se atentar a fazer, tá? Tem uma tabelinha, deixa eu só olhar aonde que ela está. É neste módulo mesmo, né? Ele tem uma tabelinha muito legal que mostra aqui, ó, na página 366. A gente completou juntos essa tabela, que ela tem unidades de volume e unidades de capacidade. A unidade de capacidade que ele dá pra gente é o ml e o litros, tá? Então, como que a gente transforma, então, centímetros cúbicos em milímetros cúbicos, em decímetros cúbicos? Então, como faz? Se multiplica por 1000, se divide por 1000, tá? Então, essa tabelinha vai ser muito importante. Essa tabelinha não, né? Esse esqueminha ali que ele fez, tá? Ele vai ser muito importante também para resolver alguns exercícios, ok? O próximo módulo, ele vai falar, deixa eu ir aqui pro próximo módulo. Aqui, radiciação. Então, a gente começou a ver também radiciação. O que é a radiciação? Então, a radiciação é a raiz, certo? Então, a gente começou a trabalhar com raiz. Então, como que eu sei qual é a raiz quadrada de um número? Bom, a raiz quadrada de um número é um número vezes ele mesmo que vai dar aquele número. Então, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 49? Então, eu vou pensar que número que eu multiplico por ele mesmo ou que número que eu elevo ao quadrado que dá 49? Bom, 7 ao quadrado é 49, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Qual que é a raiz quadrada de 100? Então, que número que eu elevo ao quadrado que dá 100? É o 10. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz cúbica também a gente aprendeu, mas raiz cúbica eu não cobrei na avaliação, tá? Então, pode ficar tranquilo sobre a raiz cúbica.
mas o importante aí é vocês saberem mesmo a raiz quadrada. Então, esse módulo, ele deu bastante, assim, ele é extenso um pouco, mas a ideia é essa, é saber calcular a raiz quadrada, tá? Então, sabendo calcular a raiz quadrada, ótimo, vai saber resolver os exercícios, tá bom? Aí ele pede, aqui ele dá representação geométrica. Na avaliação eu não vou cobrar representação geométrica, tá? Só algébrica mesmo, que é essa que a gente viu agora, tá? Então é só saber calcular uma raiz quadrada, ok? Então desse módulo é isso também, só isso. O próximo módulo, a gente começou a trabalhar o conjunto dos números racionais. Esse módulo, ele é muito importante e vocês têm que se atentar muito a ele, porque ele pode ser um pouco confuso, tá? Você pode, talvez, confundir alguns termos, algumas coisas. Mas ele não é difícil, ele é simples, tá? Ele pode ser um pouquinho confuso, sim, mas ele é simples. Por que ele é simples? Porque vocês já aprenderam números naturais, vocês já aprenderam números inteiros. O que você aprendeu de novo aqui foi os números racionais. Se você saber utilizar muito bem os naturais e os inteiros, você não vai ter dificuldade nenhuma em usar os números racionais, tá? Então, o que são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles números que a gente consegue escrever em formato de fração. Então, por exemplo, o 3/5 é um número racional? Sim, o 3/5 é um número racional, porque ele está escrito em forma de fração, né? O número 2 é racional? O número 2 é um número natural? Então ele é racional. Entenda uma coisa, se o número ele é natural e ele é inteiro, então ele é racional, tá? Mas eu não acabei de falar que tem que ser em forma de fração? Como que o 2 vai escrever em forma de fração? Bom, a gente fez muito exercício sobre isso, né? Então, se eu colocar 4 dividido por 2, não dá 2? 10 dividido por 5 não dá 2? Então, é o 2. O 2 eu consigo escrever ele no formato de uma fração, ok? Então, é isso que ele fala aqui, tá? Ah, outra coisa, 0,25. Ah, 0,25 não tá em forma de fração, né? Mas e se eu colocar 25 sobre 100? Não é uma fração? Se eu simplificar, daí vai dar 1/4, é uma fração. Então, o 0,25 eu consigo escrever em forma de fração. Então, ele também é um número racional, tá? E aí, gente, ele fala lá na página 386 sobre dízima periódica e número... Eu sempre esqueço como que eles chamam. A dízima periódica e o número... Deixa eu ler aqui. Eu sempre esqueço como que fala. Decimal finito, tá? Então, olha só, o que é um número decimal? Então, o número decimal é o número que a gente escreve com vírgula, certo? A gente aprendeu que nós temos decimais infinitos. Então, por exemplo, assim, a gente divide um número lá e dá assim, ó, 0,3333333 e vai lá para o infinito. A raiz de 2, se você colocar na calculadora a raiz de 2, ela vai dar um número infinito, tá? Ela vai dar 1,41, tal. E ela vai começar a dar uns números assim, ó, tudo embaralhado lá, que você não vai saber, não vai chegar nunca ao fim dela, né? Então, são os decimais infinitos. E aí, nós temos os decimais finitos, tá? Que são um número que acaba. Então, você divide lá, por exemplo, se você dividir 3 dividido por 4, vai dar 0,75 e acabou. Então, ele é finito. O que é finito? É que vai ter fim, tá? Então, é muito importante também vocês verem isso. O que é um decimal finito e o que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica, ela vai lá para o infinito. Só que, diferente da raiz de 2, por exemplo, que vai dando uns números bem nada a ver, assim, que a gente não sabe qual que é, a dízima periódica, ela tem um período. Ela vai se repetir, por exemplo, 0,33333. Ou, por exemplo, 2,15151515, tá? Ela tem um período. O período é isso que fica se repetindo, tá? Então, isso também é muito importante vocês saberem, ok? E aí, também é muito importante vocês olharem lá na página 387, que ele dá um diagrama sobre os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Esse diagrama vai ser muito importante também, tá? Ele faz algumas afirmações sobre esse diagrama, falando sobre os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Então, ele fala assim, ó, todo número natural é também inteiro racional, todo número inteiro é racional. E ele dá algumas afirmações que, se você só ler,
você não vai entender nada. Você vai ler aquilo e vai falar assim, ah, tá bom. E na hora de resolver um exercício, você não vai ter entendido. Então, o mais importante aqui nessa página, nesse diagrama, é você ler e entender. Então, para e reflete um pouco sobre cada uma dessas afirmações, ó. Todo número inteiro é racional. Então, reflita, todo número inteiro. Quem que são os números inteiros? O -2, o -3, o -10, o 2, o 3, o 10 também positivo. Eles são inteiros, então eles também são racionais. Por que eles são racionais? Aí pensa na casa de vocês, por quê? Porque eu posso escrever ele em forma de fração, tá? Então, lê cada uma dessas afirmações aqui e reflita um pouco sobre elas para vocês entenderem, tá? Não adianta a gente ler por ler, né? A gente tem que ler para entender, ok? E o último módulo que a gente viu, deixa eu ir lá nele, é o módulo número, quem sabe? 27. Média, moda e mediana. Esse módulo, ele é simples, né? Então, o que são essas medidas estatísticas, né? Então, média, moda e mediana. Como que a gente calcula uma média? Bom, a média é o mais simples, né? O que a gente mais vê. Então, a gente soma tudo e divide pela quantidade. Então, se eu tenho lá um conjunto com 10 números, eu vou somar esses 10 números e vou dividir por 10 e vou colocar o resultado lá, tá? Ah, eu tenho um conjunto com 15 números, vou somar os 15 números, vou dividir por 15 e vou pôr lá a média que eu achei, tá? O que é a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Então, você vai ver, eu tenho um elemento ali que ele tem 3 vezes o número 5, 2 vezes o número 1 e 1 vez o número 7. Então, quem que apareceu mais? Não foi 3 vezes o número 5? Então, o 5 vai ser a sua moda, tá? Então, é o elemento que mais aparece. Lembra, uma coisa que tá na moda não é uma coisa que aparece, que a gente sai na rua e vê? Né? O que tá na moda hoje em dia? Não sei, né? Acho que hoje em dia não tá nada na moda, né? Porque a gente não pode sair na rua. Mas uma coisa que tá na moda é uma coisa que a gente sai na rua e vê bastante. Eu lembro uma época, faz uns 2 anos atrás, que entrou na moda aquele tênis que acendia a luz embaixo, que um monte de gente tinha. Tava na moda. Onde você ia, tinha aquele tênis lá que ele piscava, né? Umas cores diferentes, bem bonito. Depois entrou na moda, não é nem questão de roupa, eu lembro que entrou a moda do slime. Todo mundo tinha um slime. Então a gente não saía na rua e via todo mundo com slime. Então isso é uma coisa que tá na moda, é uma coisa que aparece bastante. Então aqui na estatística, né, que moda, média e mediana faz parte da matemática chamada estatística, né? A matemática é dividida em várias áreas e a média, moda e mediana faz parte da estatística. Então na estatística, o que é a moda? Então, a moda é aquilo que mais aparece, é o número que mais vai aparecer ali no seu conjunto, tá bom? Eu tô filmando com a câmera frontal, eu nunca faço isso. E aí, em vez de eu olhar pra câmera, eu fico olhando pra mim. Aí parece que eu tô olhando pra outra coisa, né? Se eu olho pra câmera, parece que eu tô olhando pra vocês, mas eu fico olhando pra mim. Aí vai ficar parecendo que eu tô olhando pra outro lugar. Então, beleza? Média, ok? Soma tudo, divide pela quantidade. Moda, elemento que mais aparece. E se tiver 2 elementos que aparecem mais lá? Então, você vai escrever esses 2 elementos, tá? E quem que é a mediana? A mediana é o nosso elemento central. Então, você vai organizar em ordem crescente, o seu conjunto sempre em ordem crescente, e vai ver quem tá lá no meio. Então, quem ficou lá no meio é a mediana. Ficou 2 lá no meio. E aí, eu vou colocar os 2 igual na moda? Não, não, não. Se ficou 2, vai somar os 2 e dividir por 2, tá? Vai fazer uma média entre aqueles 2. Ok? Então foi isso que a gente viu. Muito simples, né, gente? Acho que vocês podem arrasar nessa prova. Então, agora eu vou ler a avaliação junto com vocês para explicar então o que vocês têm que fazer, ok? Talvez vocês lendo pode achar confuso. Não tá confuso, tá? Eu fiz uma avaliação bem fácil aí para vocês. Mas eu vou ler com vocês, e daí se tiver alguma dúvida, talvez eu esclareça aí para vocês, ok? Então, olha só. Então vocês podem abrir a avaliação se vocês quiserem, tá? Que aí conforme eu vou explicando, vocês lêem junto comigo, ok? Se não der pra abrir, não tem problema, tá? Eu vou lendo aí e vocês vão, só pensando. Então a questão número 1, ela fala o seguinte: um cubo tem volume de 343 centímetros cúbicos. Qual é a medida de suas arestas? Olha só, agora eu não dei aresta e pedi volume.
eu dei o volume e pedi para vocês calcularem as arestas. No módulo de radiciação, eu dei uma tarefa de casa que era para vocês fazerem exatamente isso. Então, se não souber fazer a número 1, não lembra como faz, vai lá no módulo de radiciação, vai lá na tarefa de casa e olha, eu vou achar aqui qual que foi a tarefa que eu deixei. Ó, eu falei que era exatamente igual, mas não é, né? Eu mudei. Mas é parecida com a atividade número 5, a questão número 5, na página 383. Ela fala assim, ó, registre quanto mede o lado de um quadrado cuja área é. E aí ele deu a área dos quadrados. O que acontece? Quando a gente aprendeu a calcular a área de um quadrado. Então a gente pegava o lado e elevava ao quadrado. Aí quando a gente tem a área e quer descobrir o lado, o que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada do lado, ok? Agora a gente tem o volume de um cubo e a gente quer descobrir a aresta. Então como que a gente faz isso? Não vou falar, vocês vão pensar. Através desse exercício aqui, não é tirar raiz quadrada, viu, gente? Mas através desse exercício ali, vocês vão ter uma ideia de como que faz, tá? Ok, alguma dúvida pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Eu só não vou falar, porque senão eu vou dar praticamente a resposta aí pra vocês, né? A número 2 fala o seguinte, ó. Considere as afirmações abaixo. Número 1. Um paralelepípedo cujo volume é 40 metros cúbicos pode ter suas arestas medindo 10 metros, 2 metros e 2 metros. Um paralelepípedo cujo volume é 40 metros cúbicos pode ter suas arestas medindo 8 metros, 5 metros e 1 metro. Um cubo, cujo volume é 40 metros cúbicos, tem arestas medindo 4 metros. São afirmativas corretas. Letra A, 1 e 2. Letra B, 1 e 3, tal, tal, tal. O que acontece então aí? Tá simples, né? Então você vai ver. Será que um paralelepípedo que o volume é 40 metros cúbicos pode ter aresta medindo 10 metros, 2 metros e 2 metros? Então é só você fazer o cálculo, pega essas arestas, multiplica e vê se dá aquele volume. Deu? Beleza? Tá certa essa questão. Olha a número 2, multiplica, vê se dá. A número 3, ó, o volume de um cubo. Então, o volume é 40 metros cúbicos. Será que a aresta mede 4 metros? Então, como que eu calculo o volume? Pego a aresta e elevo ao cubo. Eleva aí essa aresta ao cubo. Vai dar 40 metros cúbicos? Se deu, ótimo. Se não deu, também. Não, ótimo também. Descarta ela se não deu, tá? E aí, vocês vão marcar. Aqui está aqui está certo, tá bom? Número 3. A número 3 fala assim, ó, a região da Grande São Paulo desperdiça 10 metros cúbicos de água por segundo, o que daria para abastecer cerca de 3 milhões de pessoas por dia. Como se não bastasse, há desperdícios de ordem cultural, como lavar calçadas, tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta, entre tantos outros. De acordo com esses dados, quantos litros de água são desperdiçados por mês na Grande São Paulo? Então, olha só, ele deu a quantia que é desperdiçada por segundo. Eu pedi por mês, só que atenção, eu não pedi metros cúbicos, eu pedi litros. Então, você vai ter que calcular quanto que vai ser desperdiçado por mês. Então, eu dei por segundo. Calcula quantos segundos tem no mês. Nossa, mas é muito. Tá, então calcula quanto é por dia. Depois pega o do dia, multiplica lá por 30. Eu falei que era um mês com 30 dias, tá? Beleza, vai descobrir os metros cúbicos. E aí, transforma em litros. Como que transforma em litros? Então, o litro, você tem que deixar em decímetro. Lembra que a gente viu lá naquela tabelinha lá. Então, como que transforma metros cúbicos em decímetros cúbicos para ser o litro? Não vou falar. Você vai olhar, então, vai relembrar lá na tabelinha como que faz essa transformação, tá bom? E preste atenção, é um mês, não é um dia, não é um segundo, é um mês, tá? Preste atenção nas informações que vocês têm aí, tá bom? A número 4 fala assim, resolva a expressão numérica. E aí, ele deu uma expressão numérica pra gente, tá? Então, vai ser raiz de 15 mais 2 vezes 5, mais 3 ao quadrado dividido por 2. Resolve aí, lembra, tá? Primeiro a gente resolve, primeiro parêntese, aí lembra que dentro da raiz, então a gente vai resolver primeiro a multiplicação, depois a adição, tá? E aí, vamos lembrar aí como resolve a expressão numérica, tá bom? Tem também um exercício bem parecido no módulo 24, se eu não me engano, tá? 23 a 24. Tá. A número 5 fala, considere as afirmativas abaixo. Ele vai dar aí para vocês 5 afirmativas sobre os números racionais, números naturais e números inteiros. Então, você vai ver quais são corretas
E aí você vai marcar. Aí tem a letra A, ó. A 1, a 3 e a 5 são corretas. A 2 e a 5, a 3 e a 2 e a 4, desculpa. A 3 e a 4, ou todas, né? Ali na letra D. A 1, a 2, a 3 e a 4 e a 5. Então vocês vão ler e vão ver qual que vocês acham que são corretas e vão marcar ali, tá bom? Número 6. Entre quais números inteiros consecutivos se localiza na reta numérica o número 7 meios? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar os 7 meios e vai descobrir que número que é esse. Então, vai dividir lá. 7 dividido por 2. Ah, deu tal número. Ele vai dar um número com vírgula. E aí, você vai escrever entre qual número ele está. Por exemplo, vamos supor, não vai dar isso, tá? Não vai dar esse número. Mas, por exemplo, vamos supor que tivesse dado 7,8. Bom, o 7,8 está entre quais números inteiros? Está entre os números inteiros consecutivos. Ele está entre o 7 e o 8, né? O 7,8 tá lá no meio. Então, você vai fazer isso com o 7 sobre 2. Quanto que é 7 dividido por 2? Ah, dá tanto. Então, ele está entre tal número e tal número inteiro, ok? A questão número 7 fala assim. O número 3/11 é um decimal finito ou uma dízima periódica? Então, quando você dividir o 3 sobre 11, ele vai terminar lá? Ele vai dar um número e acabou ali? Ou ele vai dar uma dízima periódica? Ele vai lá para o infinito repetindo os números? Vai responder isso daí. Aí ele faz mais uma pergunta. Se for um decimal finito, escreva o quociente. Se for dízima periódica, determine o período. O que quer dizer? Então, se ele for um decimal finito, se você dividir lá, vamos supor que fosse 3 quartos. 3 quartos dá 0,75. Então, ele é um decimal finito, ele acabou ali, né? Então, você ia escrever, é um decimal finito e o quociente é 0,75, né? O quociente é o resultado da divisão. Vamos supor que não deu 0,75, deu, por exemplo, 0,99999. Isso é uma dízima periódica, então você ia escrever, é uma dízima periódica e o período é o 9, tá? Porque ficou repetindo o 9. É isso que vocês vão fazer na número 7. E a número 8, bem simples, calcule a média, a moda e a mediana do conjunto a seguir. Então, ele tem um conjunto. Então, eu já relembrei com vocês como que calcula a média, a moda e a mediana. Vocês vão calcular aí, tá? E vão escrever a média, a moda e a mediana, ok? Escreva lá, média tal, moda tal, mediana tal, ok? Então, pessoal, é isso. A prova tá simples, não tem nada mirabolante aí pra vocês fazerem. Os exercícios eu tirei da apostila, a maioria, tá? A maioria não, acho que todos eu tirei da apostila, sim. Não são idênticos ao da apostila, né? Eu mudei algumas palavras, eu mudei alguns números. Mas não é nada que a gente não tenha feito em sala, não, né? Em aula, né? Em vídeo. Ok? Então, qualquer dúvida, olha na apostila os exercícios que a gente fez, tá bom? Presta atenção, muita atenção. Outra coisa, eu quero muita atenção em escrever unidades de medida, tá? Centímetros, colocar o centímetro cúbico, colocar o metro cúbico, tá? Não vá me colocar uma resposta. Se tem uma unidade de medida, coloca essa unidade de medida, tá bom? Ai, professora, mas eu não sei colocar o cubo no teclado. Eu já ensinei vocês a fazer isso, né? Ai, mas eu não consigo. Então, o que você vai fazer? Tem um jeito aí no plural que você tira a foto. Então, você resolve a questão, tira a foto e você anexa a foto lá, tá? Aí eu vou conseguir ver como você resolveu os exercícios. Tá bom, gente? Façam os cálculos, tá bom? Me manda os cálculos, não coloca só a resposta, porque aí fica muito ruim pra eu corrigir só com a resposta, tá bom? Às vezes você chegou numa resposta errada, mas você fez o cálculo certinho. E aí eu posso considerar alguma coisa com aquele cálculo que você fez, né? Então, me manda foto dos cálculos ou tenta digitar os cálculos também, tá? Faz do jeito que você achar melhor. Mas faça e me manda tudo que vocês tiverem que mandar, tá bom? Então é isso, uma ótima avaliação para vocês, tá? Quinta-feira a gente vai ter aula normal, tá bom? Eu vou continuar com o conteúdo da apostila, tá? Pra gente não atrasar. Mas façam essa avaliação direitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí que se iniciou hoje, né? Porque ontem foi feriado. Então, que tenhamos aí uma boa semana, tá bom? Um ótimo dia para vocês. E até quinta-feira, então, para quem não for me mandar mensagem, né? Tchau!